Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Olá, Fernanda. Olá, nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia. Ricardo, eu soube que você tem na carta da manga aí alguns itens do nosso carro que existem, que a gente nem sabia que existia, né? Ou pelo menos não tinha muito percebido, né? Naquele quadro que a gente está trazendo de curiosidades aí para os nossos ouvintes, a gente sempre está futucando, lendo alguma coisa a respeito, né? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas soluções que o carro possui e muitas pessoas nem fazem ideia, né, que elas existem. São bem práticas, algumas bem práticas, outras nem tanto, outras jamais utilizadas, né? E as montadoras estão atentas, porque quando eles vão observando que a sua clientela, os seus consumidores não estão utilizando, eles vão aí, consequentemente, tirando da linha de produção. Então, eles estão muito atentos. Então, nós vamos hoje apresentar alguma coisa. E tem um detalhe, viu, Fernando, que muito motorista acaba ficando surpreso quando descobre a função de alguns itens que nunca utilizaram, né? Então, nós vamos começar aí por uma coisa simples, dentro desses 5 itens, que é a divisão do som, que é chamado de balanço. Não sei se você sabe que o carro tem o som e tem aquela coisa do balanço. Então, o que acontece? Você já ouviu falar, alguma pessoa que fala assim, poxa, esse som está muito alto aqui atrás, pô, está muito alto e tal, então está muito alto aqui na frente, está tirando a minha concentração. Uhum. Você já ouviu alguém falar isso, Fernanda? Já. Pois é, então... Tipo aqui, lá atrás, minha filha, que não gosta de nada do que eu gosto, ela fala assim, não quero ouvir essa música não, baixa aí. E é isso aí. Então o som do carro, ele tem um recurso onde você pode direcionar o som para a dianteira ou para a traseira. Nós temos carros que, além de direcionar para a dianteira e para a traseira, ele tem o som do lado direito e o som do lado esquerdo. É um negócio bem interessante. Alguns carros premium, ele tem essa tecnologia, mas geralmente é dianteira e traseira. E esse recurso, Fernando e nossos ouvintes, ele é muito bem utilizado. Então o que acontece? Esse recurso, ele é muito utilizado, Fernanda, quando a pessoa vai fazer uma viagem. E aí nessa viagem, o que acontece? Os filhos colocam fone de ouvido e você acaba não passando o som para frente. Então você com a esposa ali, a namorada, vai escutar o som ali na frente e os filhos lá atrás vai acabar tendo um outro som. Isso é o som do fone de ouvido deles, que acaba não perturbando. Uhum. Isso é muito interessante. Outro detalhe assim, bem bacana é o porta-cabide, né? Esse item ajuda muito as pessoas que usam camisa social, terno, blazer, e frequentemente estão utilizando e desce com aquilo ali, vou usar mais tarde, eu vou numa festa mais tarde. Geralmente esse porta-cabide ele fica na parte superior do teto, lá na traseira, né? É uma alça que ele funciona ali para não amassar as roupas, você pendurar o cabide. Mas o detalhe é que muitas pessoas não sabem, é que ele tem uma linguetazinha que permite que o cabide não fique indo para frente e para trás. Às vezes você naquela correria vai lá e tuf! Não sei se já aconteceu com você, Fernando. Nossa, eu nunca reparei isso não. No coisa. cabide sim, mas essa proteçãozinha extra aí, não. Ela tem uma alçazinha ali, você observando, você aí que está no seu carro agora, nossos ouvintes, né, tiver o carro parado naturalmente, dá uma olhadinha, ele tem uma linguetazinha. E é ali que tem que colocar o cabide. Senão, quando você freia, a tua roupa vai lá para frente, né? Você acelera, a roupa vai lá para trás. Então, fica esse tempo todo a roupa dançando ali no cabide. Então, esse detalhezinho também foi projetado para que você pudesse colocar ali o teu cabide certinho e ele não vai ficar sambando. Ok, Fernanda? Aprendeu essa? Podemos seguir. Legal, hein? Então, vamos lá. Outra coisa também é o suporte para a tampa do combustível. Geralmente, quando nós vamos abastecer, a gente fica ali dentro do carro, a gente não costuma saltar muito, né? Já em outros países tem aquela coisa do que você ia lá, você é obrigado a tirar a manivela e colocar no carro e tal, é você mesmo que abastece. Mas aqui no Brasil não, nós temos os frentistas. E aí, o que acontece? Ele apoia sempre em algum lugar, ou ele apoia na carroceria do carro, ou ele apoia no teto, ou geralmente ele apoia na bomba de combustível ali, né? E na tampa da portinhola, que é chamado tampa ou portinhola, tem um lugar para apoio dessa tampa da boca do combustível.
E é muito legal porque, às vezes, a boca do tanque de combustível está umedecida com combustível. Quando a pessoa bota no teto, mancha. Quando bota na tampa traseira, mancha. Ela tem um lugar específico para colocar a boca do tanque. E muitas vezes não é utilizado. Então, deixa aqui a dica. Também tem esse detalhe. Geralmente os carros têm. E a boca do tanque lá, essa tampa, ela tem um ganchinho, que ela vai ali naquele lugar e é o lugar de você colocar enquanto você abastece. Nós já pegamos carro aqui na nossa empresa, que o frentista colocou num determinado lugar e o cara não precisava de chave para abrir, porque abre por dentro, e esqueceu de botar a boca do tanque ali. E aí a gente, olha só, o seu carro está sem a boca do tanque. Bom, e aí o cara tem que voltar lá, tentar lembrar o dia que foi. É muito complicado. Então, também tem esse detalhezinho. Se você colocar ali na boca do tanque, na portinhola, botar a boca do tanque ali, você não vai esquecer e nem sujar o seu carro ou estragar o seu carro com um pouco de gasolina que tem nessa tampa. Ok, Fernanda? Ok. Bom, outra coisa bem bacana são os botões dos vidros elétricos, eles são mais seguros hoje em dia. Os botões dos vidros elétricos é o mesmo padrão, tá? Mas já foi diferente, eles não eram assim, Fernando. Então, o que acontece? Dos carros mais simples aos mais luxuosos, as alavancas, elas precisam ser empurradas para baixo e puxadas para cima para o vidro subir. Então, empurrou para baixo, o vidro desce. Puxou, o vidro sobe. Por que isso? As pessoas falam, por que teve essa característica? Porque já teve alguns problemas no passado, né, onde as crianças, ela por sua vez, ela encostava no vidro, com o peso do corpo, o vidro subia. Então hoje, se isso acontecer, uma criança que está lá atrás, quer botar a cabeça para lá de fora, ou um braço, ou alguma coisa, sabe que criança está sempre fazendo alguma arte, né? Sim. E aí, quando ela vai encostar no vidro, ou um peso do corpo, alguma coisa, a mãozinha, o vidro vai descer e não mais subir. Então, por isso que eles padronizaram e hoje não causa mais acidente, tanto é que nós temos alguns vidros que ele percebe que está esmagando, né? Anti-esmagamento, ele bate e ele volta por si só. Mas antigamente já foi diferente, então eles mudaram esse sistema e esse sistema hoje em dia aperta, vidro desce, puxa para o vidro subir. Mais uma dica aí e essa mudança porque aconteceu. Outra coisa que muita gente tem e não utiliza porque esquece. Eu tenho quase certeza que seu carro deve ter, Fernando, isso aqui você vai lembrar, hein? Fala. Vários motores em um só carro, né? É chamado de Drive Mode Selection. É uma tecnologia que permite que você tenha vários motores em um só carro, né? Então você pode selecionar modo Eco, modo Comfort. Cada carro tem um sistema. Modo Sport, Sport 1, Sport 2... Então, você tem alguns modelos que você direciona o estilo de dirigir. Então, o Eco, ele privilegia, com certeza, a parte do consumo. Você vai ter um carro que vai consumir menos. Ele tem algumas coisas que acontecem ali na parte do motor, onde vai injetar menos combustível. Você vai ter uma aceleração um pouco mais recuada. Eu vou falar do Comfort, que você tem uma condição mais suave ao dirigir. A direção fica mais leve. Tem o Sport, que as marchas, por exemplo, elas podem ficar mais longas, a direção fica mais firme, a suspensão fica mais dura. Então, muitas pessoas compram esse carro com um recurso desse, ou então ele está comprando o carro da segunda mão e ele não sabe que esse carro dele tem esse tipo de recurso. Então, vale a pena também entender que o teu carro tem, muitas vezes, esse recurso de drive, maneira de dirigir de maneira selecionada, que você vai poder estar utilizando. É uma tecnologia muito boa, que facilita muito a vida tua na condução e na economia também, que você pode estar utilizando. Olha só, e só para eu tentar entender aqui, eu consigo mudar isso, diferentes formas de motor com a marcha? Não, com um botão. Com um botão? É um botão. Então, por exemplo, tem vários carros hoje que você tem um botãozinho, você aperta, modo de seleção, aí ele aparece o tipo de motor, ou ele tem geralmente no painel, geralmente ele aparece no painel, tá, Fernando? Então você tem o Sport, você tem o Sport 1, o Sport 2, é o que eu digo para os nossos ouvintes. Cada montadora tem um nome, né? O Eco, geralmente esse é Eco mesmo.
O outro é Comfort, que vem sempre dessa maneira. E os outros, eles acabam variando. Mas você geralmente tem 3 a 4 tipos de motores para estar utilizando na condução do teu carro. Ele é um motor mais possante, a marcha fica mais longa, você sente que o carro fica meio turbinado, meio forte, a passagem de marcha... É aquela coisa de você querer dar uma viajada, fala, bom, eu vou dar uma acelerada, eu preciso ter um carro mais potente aqui. Então esse carro com certeza vai consumir mais, porque você vai pisar mais. Mas você tem o modo eco da cidade, e aí muitas vezes você esquece. E aí como você já tem, porque ele vai lendo, você está muito no Comfort, ele por um acaso lá ele vira para o Comfort e você esqueceu de mudar para o Eco e estaria economizando mais combustível aqui na cidade. Então você, consumidor aí, a pessoa que estiver dirigindo, tem esse tipo de carro, utilize. Vai lá e muda para que você possa estar utilizando o teu carro em todas as condições que você precisa, numa viagem ou até mesmo dentro de Vitória, no centro de Vitória. Tá, olha só, a pergunta do Gerson aqui, Ricardo, pelo que eu entendi, então o modo eco é o melhor na relação conforto e economia? E ele pergunta, é um botão que tem lá no painel ou no volante? E que você programa? Olha, não, você não precisa programar, você só vai apertar e ele vai selecionar. Então você, por exemplo, o meu carro eu puxo um botãozinho, né? Eu seleciono o modelo que eu quero, eu jogo para frente. É o Eco, é o Comfort, é o Sport 1 e Sport 2. Você pode estar, ou manual, apesar de que você tem as alavancas ali também atrás do volante. Então, o que acontece, Gerson? Você tem esse carro, ele por sua vez, no Eco, ele vai te dar mais economia, mas o carro fica um pouquinho mais preso. Você sente que as marchas dele, ele está... Sabe aquela coisa de você dirigir com muito cuidado, pensando sempre na economia, Fernanda? Sim. É isso aí, Gerson. Esse vai ser o estilo do motor. Agora, o Comfort, ele já te dá uma condição de um carro um pouco mais... A dirigibilidade dele um pouco mais suave, a direção também já muda porque é uma direção elétrica. Tem carros, Fernanda, que ele até abaixa. Você programa ele, você quer um esporte, a suspensão dele vai colar mais um pouco ao solo. Então tem muitas coisas, por tudo está muito eletrônico, você muda um botão, o carro muda a configuração e você muda o estilo de dirigir. Muitas vezes você tem esse carro, comprou de segunda mão e não sabe que tem. Então é importante verificar o manual ou até mesmo ir até o concessionário e fazer esse tipo de pergunta. O que eu tenho aqui? Que tanto de botão é esse aqui? O que me favorece? Então tem muitas coisas aí de carros de premium aí que tem. E outra coisa, Fernanda, nós temos carros agora que estão chegando, essas SUVs aí, o que tem de tecnologia, o que tem de coisa bacana que nós não utilizamos, não só no volante, não só no som, não só em outras coisas, que é fantástico. Né? Botão de aproximação, você não pega mais na chave, você só vai ali na maçaneta, já abre o teu carro. Então tem muita coisa bacana de tecnologia que você tem que estar por dentro. Principalmente para quem compra um carro de segunda mão, tá? Porque você comprando o carro zero, Fernando, você gasta aquele tempo, você vai lá 1 hora, 40 minutos, aí aquela pessoa te dá uma aula. Mas quando você compra um carro de segunda mão, nem todo mundo te dá aquela informação, olha, meu carro tem isso, 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 isso. Por isso que vale a pena conhecer um pouco mais do produto que você tem nas mãos. Vamos aqui à participação de mais ouvintes. O David está dizendo o seguinte, nossa, estou precisando trocar de carro mesmo. O meu, por exemplo, não tem nada disso que o Ricardo está contando hoje. É isso aí, David. Vamos buscar esse carro bacana aí. Qualquer coisa, fala com a gente, posso estar te orientando. Ele diz que essa opção dos motores é excelente, viu? É isso aí. Esses carros, ele dá uma condição de dirigibilidade muito legal. Muito legal. E por isso que essas tecnologias estão vindo. O Max está me perguntando o seguinte, olha, aquele parafuso antifurto tem roubado, tem muita gente roubando roda de carro, isso está acontecendo em toda a Grande Vitória, e ele gostaria de comprar o parafuso antifurto. Você aconselha? Perfeito, Max. É Max, né? Max. Perfeito, Max. Esses carros, principalmente que tem o pneu ali na tampa traseira, o EcoSport, outros mais, o da Volkswagen também, o Fox e tal, o CrossFox, eles têm aquele pneu, mas tem essa chavezinha antifurto. Você tem que tomar cuidado para não perder, porque o carro do teu colega se for igual, não cabe no teu carro.
Então, é uma chave específica, é um parafuso específico que você compra na concessionária ou no mercado, né? Mas ele tem que ter, você precisa ter e guardar o segredozinho. Então você pode guardar no console, no porta-luva, quando furar o pneu, você vai ter que utilizar aquela chave para poder tirar o pneu sobressalente. Se não for isso aí, outras pessoas estão colocando um outro parafuso e colocando um cadeado. Mas o problema do cadeado é que o cara vai lá com um alicate, 2 chaves de fenda, ele quebra o cadeado e acaba levando o pneu. Tem acontecido muito, muito bem lembrado, tá, Max? Esse é um assunto que a gente pode estar qualquer dia desse falando sobre isso também. Principalmente aqueles pneus que ficam debaixo do carro, que também estão sendo roubados. As pessoas às vezes vai trocar o pneu, cadê meu pneu? Não existe mais. Já foi roubado o pneu que está escondido embaixo do carro. Ontem, tem um outro ouvinte aqui me contando, né, de uma reportagem ontem do Fantástico, não é isso, gente? Fantástico exibiu uma reportagem ontem do golpe lá do posto de combustível. As pessoas param na bomba, pedem para completar e fogem antes de passar no cartão, pagar em dinheiro, enfim. Aí a pergunta do ouvinte é a seguinte: como é que foge assim? O tanque vai aberto? Vai. Geralmente vai aberto, porque uma tampinha daquela ali você consegue comprar muito mais barato, talvez R$30, e o cara manda encher o tanque aí 300, 400, 500, 800 reais, dependendo do carro. É um problema, é um negócio sério, pode dar cadeia, enfim. Mas é dessa maneira, principalmente quando o cara acaba de tirar. Não são todos os carros, tá, Fernando? Tem carros mais antigos, você precisa entregar a chave para o frentista, a não ser que o cara já tenha outra chave também. Então ele entregou uma chave para o frentista foi lá, tirou a boca do tanque abriu com a chave. Tem os carros mais novos, eles não precisam de chave mais. Você abre a portinhola por dentro do carro, né? Ou então o carro já ligado, a portinhola está aberta, ele só vai dar um pequeno empurrãozinho, a portinhola abre e não precisa de chave mais. Aí nesse meio tempo, quando ele tirou, ele acelerou o carro e vai embora. Então tá tendo de tudo, né? Também com essa gasolina a esse preço, mas isso totalmente errado. Gente, dá cadeia, hein? Dá cadeia, assunto sério. Tem uns carros, inclusive, que não tem mais essa rosca, né? É só abrir e fechar a tampa. É abrir e fechar, como eu disse, não tem mais a chave. Os carros de antigamente você tinha a chave, né? Exceto o Fusca, que você tinha que abrir Você lembra do Fusca, Fernanda? Acho que não, você é muito novinha. Lembro. Tinha que abrir o capô e aí lá tinha uma tampa que era enroscadazinha, mas não tinha chave, né? Não tinha chave. Depois foram criando outros modelos, aí, vamos começar a colocar chave. Aí foram colocando chave em todos os modelos. Hoje, os carros mais novos, a portinhola por abrir dentro do carro não tem mais chave lá na boca do tanque. É por isso que facilita. Tá certo. Olha só, te agradeço, viu, pela sua participação aqui conosco. As perguntas que continuam chegando, a gente responde ao vivo na próxima segunda, né, Ricardo? Maravilha, eu que agradeço sempre o Gerson aqui com a gente, o Davidson e o Max aqui também contribuindo com o nosso programa. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Forte abraço.